A sabedoria serve de freio à juventude, de consolação à velhice, de riqueza aos pobres e de ornamento aos ricos. Muitos pensadores eram identificados por possuírem apenas um manto dobrado como vestimenta, um bastão para auxiliar nas caminhadas e uma sacola para carregar algum donativo. Estes são chamados de cínicos. O cinismo é uma corrente filosófica que pregava o total desprezo pelos bens materiais e o prazer. Para os cínicos, a filosofia moral não poderia estar separada do modo de vida dos filósofos. Eles deveriam ser exemplos daquilo que afirmavam. O termo cinismo tem origem no grego, que significa como um cão, e reflete a forma de vida dos adeptos dessa filosofia. Os filósofos cínicos eram identificados por possuírem apenas um manto dobrado como vestimenta, um bastão para auxiliar nas caminhadas e uma sacola para carregar algum donativo. Desde então, o significado de cínico é atribuído às pessoas que não possuem apego às convenções sociais e se sentem superiores por isso. A corrente filosófica do cinismo teve origem com um dos discípulos de Sócrates, Antístenes. A partir dos ensinamentos de Sócrates, Antístenes assumiu que a virtude é o que fundamenta a existência humana e não o prazer. Sendo assim, o filósofo dedicou sua vida a demonstrar que o valor da existência humana não pode ser medido através da propriedade, mas do desenvolvimento pleno da sua humanidade. Para ele, a busca pelo prazer afasta os indivíduos da verdadeira felicidade. Antístenes inaugurou o pensamento cínico que buscava coerência entre o pensamento e a ação, daí a necessidade de uma vida ascética sem luxo nem bens. Desta forma, os cínicos foram conhecidos como aqueles que vivem como cães ou como os filósofos caninos. Eram reconhecidos por sua falta de apego material, por sua falta de pudor, por sua fidelidade à filosofia e seu comportamento feroz com aqueles de quem não gostam. Os temas centrais das obras de Antístenes eram a ética, a natureza e a lógica. A escola cínica se diferencia de outras escolas da filosofia grega por não possuir um ambiente de aulas onde mestres e discípulos transmitem o conhecimento. Ela se dá pela imitação de uns pelos outros e pela adesão ao estilo de vida cínico. Não havia entre eles qualquer texto ou estrutura organizacional que os identificasse como sendo uma escola de pensamento. Havia apenas um modo de vida exemplar. Para eles, a riqueza e a pobreza das pessoas encontram-se não em seus bens imóveis, mas em seus corações. Entre os vários filósofos considerados cínicos, se destaca Diógenes. Diógenes de Sinope foi discípulo de Antístenes e o mais conhecido entre os cínicos. A sua filosofia e modo de vida era admirado por diversas pessoas na Grécia Antiga, dentre elas o imperador Alexandre o Grande. Diógenes, por repudiar o prazer e os bens, vivia uma vida de total negação de posses. Sobreviveu durante muito tempo em função de ofertas de alimentos, muito parecido com o modo de vida de um mendigo. Ainda se destaca também Crates de Tebas. Crates foi discípulo de Diógenes. Possuía uma deficiência física que o fazia mancar de uma perna. Era conhecido como o abridor de portas por visitar seus amigos sem ser anunciado. Entrava na casa das famílias e costumava ajudar a resolver as desavenças familiares. Oriundo de uma família rica, abdicou dos seus bens para se dedicar ao cinismo, passando assim a viver uma vida totalmente desprovida de bens materiais. O modo de vida dos cínicos também influenciou pessoas no início do Império Romano. Há informações de que muitas delas procuravam imitar Diógenes nas ruas da cidade. Mas muitos já não mantinham a motivação inicial deste filósofo. Dentre os verdadeiros cínicos desse período, destaca-se Demétrio, que era próximo a Sêneca. Este estoico escreveu muito a seu respeito por admirar a sua incorruptibilidade. O posicionamento antissocial que o modelo de vida cínico exigia provocou muitas críticas a estes filósofos, em geral direcionadas a Diógenes ainda na Grécia Antiga. Com a chegada do movimento nas cidades que compunham o Império Romano, questionava-se que a imitação do comportamento já não representava os preceitos que originaram o movimento. Em sua obra Cidade de Deus, Santo Agostinho fez uma crítica semelhante ao mencionar que poucos eram como os antigos cínicos, apesar de certa identificação com os ideais, pois não se ousava mais violar os instintos mais modestos do ser humano. Mas o que dizer do cinismo? Será uma ideologia legítima? Poderá o homem se submeter a viver em condições consideradas degradantes para então encontrar felicidade?
Deixe a sua opinião nos comentários e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva para ficar por dentro de mais conteúdos como este. Nos veremos em um próximo vídeo. Até lá, compartilhe o conhecimento.